Bem, boa tarde, caríssimos colegas. Boa tarde a todos os presentes. Aqui em Angola já são 18 horas e 5 minutos. Vamos dar mais 5 minutos e depois vamos começar com a nossa sessão dessa vez, a quinta-feira da academia. Os colegas habitualmente chegam quase sempre com alguns minutos de atraso, né? Mas vamos dar mais 5 minutos e logo a seguir vamos começar. Já temos os nossos convidados de hoje aqui conosco, então acho que temos todas as condições para dar início, mas para vermos se mais alguns colegas entram na sala, vamos então aguardar mais alguns minutos. Eu acredito que o meu som dessa vez está a chegar em condições. Na edição passada tive alguns problemas, mas dessa vez acho que está a chegar em condições para nós termos hoje uma boa sessão. Veja, veja só ali se está tudo conforme.
Bem, caríssimos colegas, eu penso que já podemos começar. Nós já temos 20 colegas aqui na sala. À medida que o tempo vai passando, os outros colegas vão com certeza chegando para a nossa sessão de hoje. Hoje, que são 19 de fevereiro de 2026. Nós hoje vamos falar sobre dois assuntos. Em primeiro lugar, vamos falar sobre como é que os colegas esse ano podem se inscrever nos cursos de mestrado e de doutoramento em Portugal e qual é a documentação necessária. Na segunda parte, nós vamos falar como é que os colegas podem, de facto, exercer medicina em Portugal e que passos é que habitualmente são necessários para que este processo ocorra. E para ajudar-nos nesse aspecto, nós trouxemos dois convidados para a sessão de hoje, com quem tive a possibilidade durante a semana de falar. Falamos muito sobre vários assuntos, principalmente sobre o processo de equivalência em Portugal. Os nossos dois convidados são médicos, exercem medicina em Portugal, são responsáveis por uma equipe de mentoria que se chama Corujá e que habitualmente tem ajudado muitos colegas a conseguirem ultrapassar todas as fases necessárias para que comecem a exercer medicina em Portugal. Nós temos muitos colegas que estão neste processo, evitando esforços para conseguirem obter autorização para exercer medicina em Portugal. Temos alguns que têm esta intenção. Hoje a medicina é uma ciência internacional. Nós temos colegas médicos portugueses aqui em Angola, temos angolanos a exercer medicina em Portugal, no Brasil, um pouco pelo mundo. E saber como esse processo todo ocorre é extremamente fundamental. E como alguns colegas sugeriram-nos, e nós entramos em contato com os mentores da Corujá, então nós hoje trouxemos para que os colegas também possam saber um pouquinho como é que funciona esse processo de mentoria e qual é a vantagem que se tem ao participar desse processo para conseguir, então, no final do tudo, ter autorização para exercer medicina em Portugal. O exercício de medicina em Portugal não é muito como o nosso, né? O nosso é mais aberto aqui em Angola. Os médicos vêm para aqui, basta provarem, por documentos próprios que a ordem exige, que são médicos, podem imediatamente começar a exercer. Escrevem-se na ordem e obtêm o seu número. Nos outros países da lusofonia, principalmente o Brasil e Portugal, o processo é mais complexo. No Brasil é complexíssimo, em Portugal também é complexíssimo, mas eu acho que ainda há quem tem memória suficiente para ultrapassar todas as fases necessárias para este processo e temos colegas nessa fase. Então, eu vou apresentar os nossos dois colegas, os nossos dois convidados que já se encontram aqui na sala. Nós temos conosco aqui hoje o Dr. Jamil Kader. Não sei se o doutor já se encontra aqui na sala para podermos cumprimentar. Boa noite, Já doutor estou aqui. Jamil. Ok. Tudo Eh, bem? nós, Boa nós, noite. ok, que bom. Boa noite, doutor, mais uma vez. Muito obrigado, em primeiro lugar, por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje e ajudar muitos médicos angolanos a atravessarem esse oceano que depois o doutor com certeza vai passar para nós. O doutor Jamil é médico, é cardiologista, formou-se no Brasil, exerce medicina em Portugal, passou por essas etapas todas também. É isto, não é, doutor? Exatamente. Eu sou cardiologista, sou clínico geral, cardiologista clínico e cardiologista intervencionista aqui no Brasil. Em Portugal, eu sou já médico, sou clínico, como todo mundo que começa, e estou tentando agora a especialidade em Portugal. Muito obrigado, doutor. Seja bem-vindo aqui a mais uma edição.
da Academia Angolana de Medicina, a quinta-feira, que é Conversas da Academia. O Dr. Jamil hoje já dizia, é mentor deste projeto que o doutor vai fazer questão de explicar para todos nós, que tem justamente a ver com a mentoria. Mas também temos conosco a doutora Ana. Doutora Ana, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui a Conversas da quinta-feira da Academia Angolana de Medicina. Olá, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com Muito vocês. obrigado. Muito obrigado. A doutora deve estar em Portugal, não é? Porque em Portugal ainda não é noite, não é, doutora? Isso. Aqui são 5 horas da tarde. Ok. Muito obrigado também, doutora, pela oportunidade que nos dá para podermos beber um pouco dessa experiência que a doutora também vai passar para nós. A doutora também é cofundadora do projeto de mentoria, o Corujá, e hoje vai ajudar-nos também. Colegas, eu prometo não falar muito. Vou fazer uma breve apresentação para todos os colegas em PowerPoint. Eu vou roubar poucos minutos, vou ver se em 10 minutos faço essa apresentação e depois vamos então para a sessão com os nossos convidados, de tal forma que depois tenhamos aquele momento de perguntas e respostas, onde os colegas vão poder esclarecer todas as dúvidas que têm. É uma oportunidade ímpar e esperamos que se ganhe muito com isso. Eu vou partilhar aqui uma breve apresentação em PowerPoint. Hum, Como os colegas aqui da técnica bloquearam os microfones, mas eu penso que já todos conseguem ver, já temos sinal sim de que todos conseguem ver a apresentação. Então, colegas, os colegas sabem que hoje vamos falar de Portugal especificamente. Em Portugal, nós, enquanto médicos, podemos obter equivalência ou reconhecimento dos nossos estudos que nós fizemos aqui em Angola de três formas, né? Tudo depende do objetivo com que nós fazemos esse processo. Por exemplo, se o objetivo for única e exclusivamente fazer um mestrado ou um doutoramento, o processo de equivalência ele é chamado de equivalência de nível, porque nós vamos reconhecer o nosso nível acadêmico que nós, enquanto médicos, temos aqui em Angola, ao de Portugal, para termos acesso a algumas formações. Na quinta-feira passada, nós falamos de programas de gestão de unidades de saúde. Tivemos três convidados que falaram-nos sobre os programas de gestão, né? Os cursos de pós-graduação em gestão, que vimos que alguns deles nem sequer precisam reconhecimento dos estudos. Agora, para quem pretende fazer o mestrado ou doutoramento em Portugal, tem que fazer o reconhecimento, mas esse reconhecimento não é um reconhecimento específico, como o que os nossos convidados hoje vão falar para nós, é mais o reconhecimento de nível acadêmico. Este é bastante diferente. Por que que todos os anos nós trazemos essa temática? Porque, por exemplo, para nós que nos formamos na Universidade Agostinho Neto, na Faculdade de Medicina, quando solicitamos equivalência de nível em Portugal, os 6 anos de licenciatura que nós fazemos aqui em Portugal, eles dão-nos a equivalência de mestrado, porque os 6 anos que os colegas fazem em medicina já saem com o nível de equivalência de mestrado, né? Eles saem com mestrado integrado em medicina. Então, quando nós fazemos essa equivalência, eles nos dão equivalência de mestre, de mestrado. Essa equivalência de nível não nos permite exercer medicina em Portugal, mas nos dá acesso ao mestrado e ao doutoramento. E é isso que eu quero falar hoje para os colegas mais uma vez.
que é o processo de equivalência dos diplomas para fazermos o mestrado ou doutoramento. E por que eu trago isso? Porque muitos dos colegas, que não sabem deste processo, em Portugal acabam por ter a equivalência de mestrado, mas inscrevem-se novamente nos cursos de mestrado. Ora, se neste momento eu sei que a empresa que colabora conosco, mais em frente eu vou dizer-vos o nome, que tem ajudado os médicos, já conseguiu que quem se forma na Universidade Agostinho Neto e quem se forma na Universidade Mandume, na UILA, tenham equivalência de mestrado. Então, se eu quero fazer saúde pública e fiz a minha licenciatura nessas duas universidades, já não me vou inscrever para o mestrado, eu posso me inscrever diretamente para o doutoramento em saúde pública. E existem muitas universidades, e as universidades já abriram as inscrições nessa fase, agora no mês de fevereiro. Estão na primeira fase de inscrições para os cursos de mestrado e doutoramento. O ano letivo só vai iniciar em setembro, mas as inscrições começam agora, de tal forma que os colegas que têm essa intenção têm que se inscrever agora para concorrerem, para ter acesso, não mais quem, pelo menos quem já estudou nas duas faculdades que eu disse, já não precisa se inscrever para o mestrado, pode inscrever-se diretamente para o doutoramento. Quando nós vamos estudar no estrangeiro, esse processo de estudar no estrangeiro exige muita preparação. Há um plano muito meticuloso que os colegas têm que fazer porque depois envolve gastos, envolve mudança, envolve adaptação. Portugal também não está um país tão receptivo como era antes. Há ali alguns problemas políticos que às vezes podem interferir um pouco. Eu, como estou lá no doutoramento em doenças tropicais no IHMT, da Universidade Nova de Lisboa, onde o diretor é nosso conterrâneo, é angolano, tive faz pouco tempo. Pronto, no IHMT nós todos temos boa lida, mas depois o ambiente também não é tão bom, mas ainda assim é bom para se formar. E há cursos de doutoramento que são 100% online, que vale a pena sempre fazer. Então, é preciso preparação e organização. Conforme eu dizia, nas licenciaturas, eu não vou falar sobre licenciaturas e pós-graduações, isso já falamos na conversa passada. Hoje é só sobre os mestrados e doutoramentos que nós vamos falar. E por que que nós trazemos isso? Colegas, como os colegas estão a ver aqui no quadro, o Centro de Ciência LP, que é um centro português, vai abrir eh, em setembro, outubro, as bolsas para o curso de doutoramento. Por isso é que hoje decidimos falar um pouco sobre isso. Vai abrir as bolsas para os cursos de doutoramento em Portugal. Veja, nesta tabela que eu trago para vocês, aqui onde está, saúde pública, estão a ver saúde pública no CESP. Esse concurso, vou só minimizar isso aqui. Este concurso vai abrir no dia 1 de março. Está aqui, início, dia 1 de março. A partir do dia 1 de março, os colegas podem se inscrever para terem bolsa de doutoramento para quem quer fazer saúde pública nas universidades portuguesas. São todas as universidades. O número de vagas é pouco. Só são 6 vagas para todos os países dos PALOPs. É preciso aqui dizer isso. Essas bolsas são exclusivas para nós, membros dos países africanos de língua oficial portuguesa. Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Nós temos que concorrer para essas bolsas. Os nossos irmãos de Moçambique, eles participam muito nesses concursos e quase sempre são eles a terem acesso a essas bolsas. Em Angola tem sido muito pouco, no Instituto, inclusive. Tenho poucos colegas, tem mais guinenses e moçambicanos. Nós não sei porquê. Por isso é que esse ano a academia tem insistindo muito nisso. Então, essa bolsa vai abrir dia 1 de março. No dia 28 de setembro, vai abrir outro grupo de bolsas, de 15 bolsas, para doutoramento, também nas universidades portuguesas.
também para os PALOPs, mas nesse caso não é só para saúde pública, é para todos os outros cursos que quiseres fazer. Então, isto é um concurso, isso não são bolsas que se atribuem diretamente. Quem tiver eh, um melhor currículo é que vai acabar por ser aprovado. E por que nós dizemos isso? Porque há um conjunto de documentos que os colegas devem tratar para ter acesso a essas bolsas, mas que devem começar a tratar já agora, porque são documentos que demoram, que está no documento de equivalência que eu falei. Porque para concorrer nessas bolsas tem que se ter esses documentos aqui, o diploma, o certificado, a grade curricular do curso, né? Depois outros documentos gerais. E esses documentos nós temos que tratar, temos que pedir à faculdade, quase todos nós já temos, né? Mas depois de termos o nosso diploma, o certificado, o plano curricular e o histórico escolar, nós temos que reconhecer esses documentos no notário, fazer uma cópia, reconhecer a cópia no notário, depois levar para o Ministério das Relações Exteriores e depois do Ministério das Relações Exteriores levar para o Consulado de Angola aqui, o Consulado de Portugal aqui em Angola, para reconhecerem esses documentos. Isso tudo dá muito trabalho. Por isso é que é sempre bom começar antes, né? São esses documentos aqui: o plano curricular, o histórico, o diploma e o certificado, que nós temos que reconhecer nessas duas organizações. Infelizmente, tem havido muita dificuldade para nós reconhecermos esses documentos. Habitualmente, a pessoa pode levar 1, 2 meses para conseguir só reconhecer esses documentos. Depois de reconhecidos, né, eles vão receber 3 carimbos que eu trouxe aqui só para ilustrar. Um do notário, um do Ministério das Relações Exteriores e outro do consulado. São os carimbos que os documentos devem ter. Depois de reconhecido, nós damos entrada desses documentos na Direção-Geral do Ensino Superior em Portugal. Para eles vão analisar essa documentação e depois de analisar, se estiver tudo conforme e for equivalente a uma universidade portuguesa, então eles depois vão atribuir a declaração de equivalência dos estudos. No caso, conforme eu disse no princípio, é o reconhecimento de nível. O específico, esse reconhecimento aqui específico é para quem quer exercer medicina. Estes nossos convidados nos vão falar um pouco sobre ele. O nosso que temos que fazer é o de nível. Damos entrada na Direção-Geral do Ensino Superior. Da Direção-Geral do Ensino Superior, isso vai para as faculdades, para as universidades. E no final de tudo, eles vão dar uma declaração. A declaração vem escrito mais ou menos assim, isso é só para os colegas terem uma noção. Vem escrito assim, olha, em conformidade com o disposto nos artigos 4º do decreto papapá, de 16 de agosto, que aprova o regime jurídico de reconhecimento de graus acadêmicos e diplomas de ensino superior atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras, certifica-se que o grau, o grau acadêmico de licenciado conferido por Universidade Mandume Yande Mufayo, Angola, Nacional de Angola, né? Aqui vem o nome do proprietário, eu risquei, portador do passaporte, número do passaporte, confere ao seu titular os direitos inerentes ao grau acadêmico português de mestre. Estão a ver? De mestre, registado com número, papapá. Então, a nossa licenciatura equivale ao mestrado. Lá, eles dão o nível de mestrado. Se já temos o mestrado, nos inscrevemos para o doutoramento e a partir daí temos acesso às bolsas. É claro que esse processo não é grátis, né? Isso é pago. O reconhecimento de nível, na maior parte das universidades, pode custar até 550 euros. Né? 550 euros. Depois tem outros tipos de reconhecimento que são mais caros. Nós temos 4 empresas que nesse momento são nossas parceiras. Temos a reconhecimento e a equivalência,
são empresas que nós recomendamos, e a Ideias Médicas também, são empresas que nós recomendamos para os colegas obterem auxílio neste processo, porque isso é muito demorado. Aqui em Angola, eles tratam dessa documentação. Nós às vezes não temos tempo, temos que dar consultas e tudo mais. Eles tratam dessa documentação toda, reconhecem essa documentação no notário, no consulado português, no Ministério das Relações Exteriores, depois dão entrada no consulado português, tratam de tudo. O colega só tem de pagar e depois receber a declaração de que a sua equivalência foi feita. Para quem não tem tempo de muita pesquisa, muito trabalho, corre aqui, corre lá, essas empresas fazem esse serviço. Quem precisar desse serviço de reconhecimento da equivalência ou das ideias médicas, como tem sido o hábito, entram em contato com a secretária da academia. A secretária vai emitir uma declaração e essa declaração é que vocês vão entregar nessas empresas para obterem um desconto, né? Para obterem um desconto. Esse ano, nós adicionamos a Corujá como nossa parceira também, como nossa parceira. Os colegas também que precisarem dos serviços da Corujá, que é para equivalência específica, podem entrar em contato com a secretária da academia, mandem os vossos e-mails, ela vai pegar nos vossos e-mails, vai fazer uma declaração, vai mandar também para a Corujá, para vocês obterem um desconto na mentoria, ok? Os colegas que se inscreveram para o webinar de hoje, são quase 100, colocaram os e-mails lá. Nós vamos passar esses e-mails para a Corujá e a Corujá vai passar para vocês também já um vale de desconto para a mentoria, para os colegas que precisarem da mentoria para exercer medicina, né? Então, a parte que eu queria passar para vocês sobre o mestrado e o doutoramento é basicamente essa. Depois, se tiverem algumas dúvidas, podemos conversar, vou esclarecer um pouquinho mais, mas a princípio é mais ou menos isso. Agora, hum, onde é que eu apertei? Ok. Agora, o que é que nós vamos fazer? Só um segundo. Desculpa, estava a receber uma chamada. Agora, conforme eu dizia, esse ano nós adicionamos a mentoria da Corujá e os colegas que precisarem do serviço também vão poder beneficiar de um desconto para essa mentoria, que, colegas, extremamente importante. Extremamente importante. Eu já falei com alguns colegas que alguns estão a fazer essa mentoria, outros vão dar início ao processo. Conforme eu disse, a equivalência para exercer medicina em Portugal e no Brasil é muito pesada. Sem mentoria, quase não se consegue. Quase não se consegue ultrapassar aquelas provas, prova escrita, prova oral, e tudo mais que eu não sei. Eu não passei por esse processo, eu já não tenho cérebro para estudar essas matérias. Aqui o doutor Jamil, a doutora Ana, de facto que dominam isso. O nosso mundo já está mais virado agora para a docência e para os mestrados e doutoramento. Doutora Ana, doutor Jamil, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Então, o momento agora é para os doutores, para poderem falar-nos um pouco de como é que funciona, afinal de contas, este processo todo até chegar à fase em que um médico formado no Brasil, formado em Angola, que é o nosso principal objetivo, nós temos aqui colegas de Angola e também de Moçambique, como é que funciona esse processo todo até chegar à fase de o indivíduo exercer medicina aí em Portugal? Bem, posso começar, Ana? Eu vou começar essa parte, Agostinho. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, me avisem. Eu estou com Estamos a ouvir muito headset bem, aqui. doutor. Tudo Estamos a bem? ouvir muito bem. Perfeito. Sim.
Então vamos lá. O processo hoje de equivalência médica em Portugal, ele começa, obviamente, pela inscrição pelo DGES, né, que é inclusive é o que você colocou em tela, é também o que faz a equivalência do processo médico em Portugal, né? Eu fiz meu doutorado no Brasil e fiz a equivalência do meu doutorado na Universidade de Lisboa. E te digo que achei a prova de equivalência mais fácil do que toda a parte burocrática de se validar o doutorado do Brasil em Portugal, né? Então, eu tenho o PhD no Brasil, o PhD em Portugal. A prova, então, como você muito bem falou, são 3 fases. O último edital, ele ainda inclui, na terceira fase, a análise de currículo. Provavelmente, no futuro, eles vão solicitar um trabalho científico, não precisa ser publicado, né? Pode ser como uma dissertação ou como um trabalho, de fato, exatamente porque em Portugal os médicos que se formam têm esse trabalho científico durante a faculdade e, como eu falei, não precisa ser publicado, pode ser como primeiro ou segundo autor, de preferência como primeiro autor. Mas a parte mais difícil, vamos assim dizer, é a primeira fase, onde você tem 120 questões de toda a medicina. Então, clínica médica, cirurgia, pediatria, ginecologia, obstetrícia, psiquiatria, saúde pública, medicina geral de família. Então, isso é uma carga muito grande de conteúdo e você tem somente 3 horas para fazer 120 questões, né? Então, é uma prova que exige muita técnica, né? Não adianta ter só conhecimento, você precisa manejar o tempo muito bem, porque muitas vezes o tempo é curto, o tempo é escasso para você conseguir fazer essas questões. E a segunda fase é uma fase relativamente mais tranquila, ou você ou cai numa enfermaria, né, de clínica médica ou de cirurgia, e você precisa fazer um relatório médico com exame objetivo, enfim, resumo, lista de problemas, hipóteses diagnósticas, solicitação de exames, etc. E você precisa entregar isso à banca que vai avaliar esse relatório médico, que é exatamente o documento, né? De mais ou menos aí 7 páginas. Então, você também tem que ter uma técnica para você, né, descrever, dissertar de forma correta o que o paciente tem. E é nesse momento que a gente entrou, eu e Ana, em 2023, 2024, a gente começou a estudar junto, né, para essa fase. Nós começamos um grupo de médicos, eram 150 médicos, mais ou menos. Começamos a estudar mais ou menos ali em abril, né, do ano. A prova era em janeiro, então quem quiser de fato estudar, que a prova esse ano vai ser em novembro e dos anos subsequentes em novembro, a recomendação é que possa começar o quanto antes. Por quê? Porque você tem uma quantidade muito grande de matéria e você precisa, logicamente, ter toda essa técnica. A primeira fase é a mais difícil, no nosso entendimento. A Corujá Mentoria hoje, ela disponibiliza de aulas gravadas e focadas, são 156 aulas, 2.500 questões comentadas, todas de Portugal. Não adianta estudar o material de vocês, o material do Brasil, não adianta, tem que ser material deles, porque, por incrível que pareça, existe apesar de ser a mesma medicina, a conduta às vezes muda um pouco em relação ao próximo passo, o que fazer de imediato, enfim. Isso é muito levado em conta. Então, são 2.500 questões, simulados, grupos onde a gente tira a dúvida dos alunos, encontro com os mentores, né? 6 meses antes da prova, a gente vai fazer faz encontros semanais, né? Fazemos encontros semanais com os nossos mentorandos, e com isso a gente conseguiu na última prova 92% de aprovação, né? Então, assim, até puxei alguns dados, a gente está chegando aí quase a 800 mentorandos desde quando nós começamos em 2024, e a gente tem aí uma parcela grande, né? 10% dos nossos mentorandos são do continente africano. Isso para a gente é um prazer. Nós temos vários amigos, né, que fazem conosco e que fizeram e que continuam conosco, porque a gente cria, obviamente, uma comunidade
onde a gente mantém troca de experiências e etc. Né? Então, por exemplo, se alguém hoje está trabalhando, né? Vou até deixar a Ana falar um pouquinho depois, também para não ficar sozinho falando. Hoje tem alguém que tem uma dúvida, alguma conduta, etc. Nós temos no grupo pediatra, ginecologista, enfim, cardiologistas, neurologistas, etc. Então é um grupo de apoio muito grande. A gente cria essa comunidade, mesmo depois da mentoria, né? A segunda fase, só para vocês saberem, desses todos os mentorandos que fizeram conosco, praticamente todos passaram na segunda fase. É uma fase mais fácil. A gente tem mapeado todas as bancas que fazem a prova, e a gente tem um diferencial muito grande, porque além do ensino da técnica, né, e do conhecimento do que tem que se fazer lá no momento, a gente tem um dia antes para quem vai fazer a leitura no dia seguinte do relatório. Eles leem para nós, para um dos mentores, um dia antes, para poder alinhar o que falar, um posicionamento, para tirar uma dúvida ali em relação a um caso. E com isso a gente tem aí bastante, mais de 99% de aprovação. A gente só teve uma aluna que infelizmente não foi aprovada, não por uma questão técnica, mas uma questão relacionada à própria banca em si. É uma banca que reprova muito, né? Então a gente, inclusive, quando cai com essa banca, a gente avisa, entendeu? Né? Toma cuidado, estuda isso, estuda aquilo, porque de fato tem essa característica em Portugal, né? E aí, primeiro, obrigado mais uma vez, Agostinho, pelo convite. Vou deixar a Ana falar um pouquinho, né? Ana, o que eu não falei, o que você quiser complementar, porque né, a Ana já está mais anos do que eu aí, então já sabe como que é ser médica em Portugal. Conta um pouco aí para a gente, Ana. Olá, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Bom, o Jamil já falou muita coisa, né? A nossa mentoria surgiu aí de um ano de estudos, né? Nós nos conhecemos online, estudamos bastante e tivemos um bom retorno da época em que nós nos reuníamos, né? Para discussões, para o banco de questões, para resolver as questões online. E o pessoal ficou pedindo para a gente montar a mentoria, montar a mentoria. No primeiro momento eu não pude, e posteriormente eu pude, aí nós montamos, e graças a Deus tem sido bem bacana a nossa experiência, né? A grande maioria dos médicos, sem dúvida, ainda são brasileiros, né? Mas temos sim o público da África, da Ásia e mesmo da América do Norte. Mas a grande maioria é Brasil, é América Latina. E já falou, né? São as três fases, estudos. Quando você se forma, você não consegue trabalhar imediatamente, né? Então é muito importante, né, ter o grupo de apoio, mas vir também com um plano de financeiro, né, para você poder se sustentar. Caso você. Alguns fazem a revalidação no seu país de origem, quando vêm, já vêm revalidados, aptos a trabalhar, outros vêm sem estarem aptos e se tornam aptos aqui. Então, até estarem aptos, tem que ter uma forma de sustento, né? Eu pude vir ainda com os meus vínculos com a universidade minha do Brasil, já que eu era preceptora, ainda sou, na verdade, né, preceptora da residência de medicina de família, da especialização em medicina de família, agora online e mantenho esses vínculos, né, supervisão dos mais médicos e outros, então eu tive essa benécia de poder estar fazendo isso online, mas muitos aqui chegam e trabalham em diversas outras profissões, né, outros tipos de serviço, até estarem aptos, você revalida até a terceira fase e você não está apto a trabalhar, você tem que solicitar a autonomia ou obter a autonomia. Você pode obter de duas formas. Ou você realiza, assim que você termina a terceira fase, o ano comum, que é um primeiro ano que todos os médicos aqui, depois que se formam, eles têm que passar esse um ano nas principais áreas, da medicina, antes de fazerem o internato, que é a residência médica, como a gente chama no Brasil. Então, ou você faz esse um ano, e após esse um ano você tem autonomia e está apto para trabalhar como clínico geral, né, sem a especialidade, ou você comprova trabalho a tempo integral como médico, durante 2 anos, nos últimos 5 anos, que foi o meu caso, e aí você tem autonomia automaticamente, né? No caso de você não querer fazer o internato, você pode permanecer assim, tentar revalidar a sua especialidade pelo colégio da sua especialidade, que é o que o Jamil e eu estamos tentando fazer.
E no caso de você querer fazer uma nova especialidade, ainda que já com autonomia, você é obrigado a fazer o ano comum e se submeter à prova da Nacional de Acesso, que é a PNA. Inclusive, o nosso material também é qualificado para quem se prepara para a PNA. Temos, inclusive, alguns corujinhos conosco utilizando esse material. Porque, na verdade, é o mesmo material, a única coisa que diferencia é que não cai saúde pública nem medicina de família, né? Mas todo o restante cai. E é isso. Por enquanto tem sido uma boa experiência, né? Graças a Deus eu já tenho podido trabalhar na minha área como médica de família, no setor privado. Aqui a medicina de família é a porta de entrada para tanto para o setor privado quanto é a base, na verdade, da saúde de Portugal, tanto no privado quanto no público, diferentemente do Brasil, né? Que eles ainda são bem atrasados nesse aspecto e preconceituosos, eu diria, inclusive. Mas graças a Deus aqui a visão é diferente, é a porta de entrada para o sistema de saúde. Mas como não tem especialidade, ainda você fica como clínica geral, ainda que exercendo o trabalho da sua especialidade em si. E assim muitos outros colegas também estão, sejam ortopedistas, sejam ginecologistas, muitos já trabalham na sua área, ainda que não obtenham o nome nem ganhem para tal, né? Mas aí enquanto estão no processo de revalidação da especialidade. E aí futuramente conseguindo a revalidação, é, ganha o título da especialidade, né? No caso da revalidação da especialidade, uns podem, a depender do currículo e da experiência de trabalho, podem obter ela diretamente, ou ter que submeter a uma prova teórica ou uma prova prática, ou a grande maioria eles pedem um estágio, geralmente de um ano, numa área que eles achem por bem para complementar o tempo de estudo. E essa tem sido é a experiência aqui de Portugal. Obrigada aí pela atenção. Obrigado, muito obrigado, doutora Ana. Doutora, nós vamos abrir o espaço também para que os colegas possam colocar as questões que de facto tiverem. Nós estamos com quase 50 pessoas aqui na sala. Vou pedir só aos colegas para ligarem o microfone de todos e assim poderem participar. Mas enquanto isso, eu gostava já de perguntar à doutora, essa mentoria que fazem para ajudar aos médicos, também se pode ter as aulas online ou são apenas presenciais? As reuniões do grupo, né? Porque tem as aulas gravadas. As reuniões de grupo também podem ser online. Os nossos colegas a partir daqui de Angola podem ir fazendo essa mentoria. Sim, tá me ouvindo? Perfeito? Sim, Sim, pode. sim. Maravilha. Hoje a gente tem as duas modalidades. Nós temos as aulas, que são aulas desenvolvidas exatamente sobre todo o conteúdo. É o único local que você vai encontrar saúde pública, medicina geral de família, psiquiatria, clínica médica, etc., dentro de um local único. Então, você tem aulas gravadas, são 156 aulas, você pode assistir a hora que você quiser, e 2.500 questões comentadas além dos simulados. 6 meses antes, isso é tudo gravado e pode assistir a qualquer momento. 6 meses antes da prova, então lá para junho, eu e a Ana, a gente faz o quê? Nós abrimos semanalmente encontros, igual nós estamos aqui pelo Zoom. Esse encontro ele fica gravado e depois a gente sobe para quem não pode assistir naquele local, naquele horário, enfim, ele pode assistir a qualquer momento. E aí a gente vai discutir ao vivo, como a gente está debatendo aqui, os assuntos relacionados a questões de prova. Então, o que os alunos mais erram é a questão do raciocínio em relação às questões, enfim, dúvidas que eles nos trazem. Então, a gente fica semanalmente, eu e Ana, os dois fazem por semana, dá mais ou menos 2, 3 horas para cada um por semana, a gente vai estar discutindo assuntos relacionados à prova e isso tudo fica gravado, né? Porque médico, às vezes, não tem um horário, às vezes eu posso, às vezes você não pode, enfim. Então, o que acontece? Tudo que é feito, ele é gravado e disponível para os nossos mentorandos, né? Além do grupo também ser um grupo de tirar dúvida. Então, as pessoas colocam dúvidas em relação às questões e a gente discute lá dentro. Então, tem várias formas hoje de aprendizado. Gravado, síncrono, como estamos aqui agora, né? E também no offline, né? A pessoa manda ali
alguma dúvida e a gente responde também. Então, existem várias formas de interação. Ok, muito bom. Caros colegas, quem quiser já pode ligar o microfone e colocar alguma questão, estejam à vontade. Se quiser, pode dar aquele sinalzinho de levantar a mão daqui do Zoom e colocar a questão, ou podem, quem não quiser também falar, pode inclusive pôr a questão no chat que, que nós vamos ir respondendo. Nós também estamos a fazer a transmissão direta no YouTube, a nossa equipa técnica vai também passando aqui algumas questões. Doutora Ana, há aqui uma pergunta que de facto, quando eu falava com alguns colegas, foram levantando essa situação. É muito importante a província, aí em Portugal disse distrito, acho que é distrito, onde a pessoa vai fazer o exame. Alguns distritos têm maiores taxas de aprovação do que outros. Como é que tem aconselhado nesse aspecto? Eu acho que a escolha do distrito é muito mais pelas questões de onde você vai morar, se você pretende vir logo. Porque, por exemplo, se você vem sem estar apto a trabalhar e pretende, morar, o ideal é que você vá para lugares mais baratos, por exemplo, que não Porto, que não Lisboa, que lhe permitam ter o sustento até o período em que você faça as provas e se torne apto. Mas em questão da faculdade em si, todas são iguais. Eventualmente, Lisboa, por ser capital, talvez a gente perceba que em algumas bancas já tivemos, infelizmente, alguns casos de um pouco mais de bancas um pouco mais rígidas, que a gente sentiu algo como que xenofobia ou algum tipo de preconceito, seja por cor, seja por etnia, seja por origem, né, do país de onde veio. Mas, no geral, tirando Lisboa, acho que todas as outras bancas são extremamente receptivas, gostam de receber. Tem a banca da Beira Interior, inclusive, que serve cafezinho com biscoitos na segunda fase, né? Uhum. Mas, atualmente, talvez um critério de escolha seja que Porto e Lisboa não mais aceitam na terceira fase o currículo, né? A primeira fase é a prova teórica, a segunda fase é a prova prática, a terceira fase nós tínhamos a opção de currículo, apresentar o currículo e de apresentar um trabalho, né, de conclusão de curso, ou qualquer trabalho outro. E a partir de novembro de 2025, Porto e Lisboa se posicionaram e não mais aceitam currículo. Então, se isso pode ser um impedimento para você, aí pode escolher todas que não Lisboa e Porto. Caso não, Lisboa e Porto entra no seu escopo. Eu escolhi Porto porque vim morar em Porto, né? Então, para mim fazia sentido vir em Porto. Outros escolhem Beira Interior, por exemplo, porque a taxa de revalidação é mais barata. Todas as universidades estão em torno de 1.500 euros. Beira Interior é a única que atualmente ainda está em 1.000 euros. Mas geralmente a escolha se dá por essa taxa da inscrição, pelo lugar onde você vai morar, se você já vai poder se sustentar ou não, então você vai para um lugar mais barato ou mais caro. No geral, nós aconselhamos essa questão mais de ter algumas bancas um pouco mais rígidas em Lisboa, essa questão de xenofobia ou de algum tipo de preconceito, e nas outras universidades que não Lisboa. Ok, ok. É porque, de facto, essa é uma situação que alguns colegas, pelo menos, colocaram, que Lisboa era ligeiramente mais difícil em relação a outros locais. E pronto, É. já que a doutora traz essa novidade também É porque, da questão infelizmente, em do alguns custo, momentos a né? gente percebe. Na teórica, não, a teórica é uma coisa só, mas na prática, infelizmente, a gente percebe que muitas vezes o critério não é apenas o conhecimento do aluno, nem o desempenho do aluno Uhum, no dia, uhum. né? Existe algo mais por trás que eles não deixam evidentes, mas para um bom entendedor, meia palavra basta. Sim, 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 Né? sim. E principalmente para nós, né? Nós africanos, que somos, Oi. somos, somos negros, temos a pele negra, já sabemos, Portugal é um país também muito racista, né? É. Isso, Mas isso, não isso é um só por fato. isso, né? Tem outras etnias, né? Sofrem da mesma forma. Exatamente. Exatamente.
Há algum colega Alô? que quer fazer alguma questão? Jeremias, consegue me ouvir? Ah, ok. Estou Esmeraldo, meu grande amigo. Viva! Olá, meu bom Oi, companheiro. Esmeralda. Esmeralda é nossa aluna. Ah, ok. Tudo bom, Esmeralda? Olá, Ana. Olá, Jamil. É muito Tudo bom bem? Tudo bom? aí tá, ver-vos de novo. Tudo ótimo. Ehm, Queria também aqui participar um bocado, saudar os dois essa atividade da associação, que é muito boa para os colegas. Costumo interagir e ver muitos colegas que não têm noção de como a coisa acontece, desde o ponto de vista da formação, mestrado, doutoramento e também desde o ponto de vista para a atividade médica em Portugal. Então, muito bom esse tipo de atividade de forma coletiva, de forma assim em grupo, massificada, para todo mundo poder ter uma noção e poder, para quem quiser, ter esses atributos, ter esses tipos de desafios que super recomendo. E o Corujá, de facto, é uma opção. Eu acho que, pronto, são os melhores que eu vi em termos de preparação. Com eles é uma coisa que eu super recomendo. Para quem pode, para quem tem aí a possibilidade financeira, é muito ótimo, porque eles dão uma preparação extremamente boa, e eu super recomendo. Eu queria, Jeremias, Uhum. só fazer um aclaramento em relação ao ponto que falaste, que tem que ver com mestrado e doutoramento. Ok. Disseste que quem tem direito à equivalência de nível são, ou seja, quem tem automaticamente a equivalência de nível para o nosso país, as nossas universidades, são Agostinho Neto, Universidade Agostinho Neto e Mandumi Yandemu Fayo. Mas não é bem assim. Na verdade, todo mundo que tem licenciatura em medicina, os 6 anos de medicina de licenciatura, tem automaticamente, na verdade, a possibilidade de ter a equivalência, ok? A equivalência de nível. Uhum. Acontece que Agostinho Neto não precisa fazer a solicitação porque eles já dão de forma automática, já não precisa fazer a solicitação. Mas as outras universidades, como no meu caso, fiz na Universidade Agostinho, desculpa, na Universidade de Eduardo dos Santos, no AMBO, Uhum. e vi, tenho colegas que fizeram, por exemplo, no Piaget, também tem a equivalência de mestrado em medicina. Portanto, não precisa fazer necessariamente o mestrado. Acontece que tem que solicitá-la e solicita pelo mesmo passo, a mesma sequência na DGS, em vez de equivalência de grau específico, solicita equivalência de grau de nível e tem isto entre 1 a 3 meses, em dependência de dois fatores, quer seja o tempo, quer seja o custo. O tempo é geralmente entre 1 a 3 meses, pode até ter em 2, 3 semanas, em alguns casos, um pouco antes, e o custo que falou de até 550 euros está certo, mas pode ser só 70, 75 euros. E esse custo de 70 euros para 500 euros depende da chamada pré-existência. Ou seja, se for para uma universidade que algum colega da sua universidade em Angola, se for para uma universidade em Portugal, que algum colega da universidade em Angola já tenha solicitado, ao invés de custar 500 euros, vai custar 70 euros. Isso é um dado muito importante para os colegas que têm, sobretudo, poucos recursos e ajuda muito nesse processo. Há quem não tem 500 euros e tem pelo menos 70. E além de ser muito mais barato, custa, demora muito menos. É o tal tempo de até em média 1 mês, mas geralmente mínimo de 2 a 6 semanas, tá? Portanto, queria só aclarar que não são só os colegas da UAN e também os colegas da Mandumi Andemo Fayo que têm diretamente a equivalência. Todo mundo que fez medicina pode fazer diretamente o doutoramento, sem ter que fazer o mestrado. Portanto, eu comecei pela equivalência de grau específico para ser médico em Portugal. Graças a Deus já tenho esse processo concluído, já estou na fase de já inscrição na Ordem dos Médicos, já pedindo autonomia. Mas depois comecei também o meu doutoramento em medicina em Portugal
e depois fiz a solicitação da equivalência de nível com um colega, que não precisa citar o nome, mas que ele fez na Agostinho Neto e não foi necessário pedir. Eles lhe deram logo a equivalência, logo que apresentou o diploma e o certificado. Já eu tive que fazer a solicitação, mas depois tive a informação da chamada pré-existência. Tive um outro colega da mesma universidade que foi pedir numa universidade que ninguém tinha solicitado e pagou aqueles 500. Já eu procurei primeiro informações de alguém que já tinha feito, encontrei um colega que fez no Porto. Eu acho que cheguei de falar até contigo, se te lembras bem. E Yeah, chegaste a me dar, falamos sobre isso. chegaste a me Falamos dar sim. assim, algumas dicas. E Uhum. no Porto, um colega da minha universidade já tinha solicitado e quando pedi foi só os 70 euros, já não paguei os 500. Então, todo mundo que faz a medicina está logo habilitado para essas formações que você passou ali, das bolsas, e que são muito importantes para nós, independência de quem quer mais uma atividade assistencial e quem quer mais uma atividade mais do âmbito acadêmico, né? É isso ali que eu queria contribuir. Obrigado. Não sei se ficou Boa, claro, boa. se É, tem alguém que é tem alguma dúvida. exatamente isso. É exatamente isso. Eu ainda não tinha conhecimento, Esmeraldo, da Universidade de José Eduardo dos Santos. Eu sei que fizeste na José Eduardo dos Santos, mas esse detalhe passou-me. Falei sobre as duas universidades porque essas eu já tenho conhecimento que passaram direto. E lembra que tínhamos falado sobre isso, desde a altura que alguém faz o processo pela primeira vez, o primeiro vai pagar os 500 euros. É isso. É Os isso. que vierem a seguir já pagam apenas os 70, os 75. Então, É isso. eu sei que da Universidade Agostinho Neto já tem muitos em quase todas as universidades aí em Portugal. Então, os colegas a seguir vai sendo tudo rápido. Assim tu abriste o caminho para os colegas da José Eduardo dos Santos passarem a ter custos mais reduzidos, mas eles têm que ir na tua. Então agora já são três, pelo menos isso eu já sei. Agora vamos ver do Piaget também, disseste, não é? O Porto, é Na, isso, né? sim, na verdade, a mensagem que queríamos muito aclarar é que todo mundo que faz a licenciatura em medicina pode fazer diretamente doutoramento sem ter que fazer mestrado. Sem Esse é ter um que fazer um primeiro, mestrado. Boa, é esse é um exatamente isso. primeiro ponto muito importante. Sim, sim, Agora, sim. para essas formações, mestrado, doutoramento, geralmente tem que fazer a solicitação da equivalência de nível e não de grau Ok. específico, como vocês já explicaram muito bem. Então, Yeah, para o, boa. o grau de nível, depende, quer o tempo e quer o custo, depende da chamada pré-existência. Pré-existência, exato. Muito bem, muito, Porque muito obrigado, doutora Esmeralda. Yeah. E os meus parabéns aí por esse processo todo. Eu, por acaso não sabia que o doutor Esmeraldo estava com a Corujá, mas é bom saber isso. Eu tenho o nome de outros colegas, porque não posso citar, mas tenho o nome de outros colegas que estão nesse processo com a Corujá e que falaram para mim, daí nós termos convidado e com certeza está a ser um programa muito bom. Doutor Eduardo, o doutor Eduardo levantou a mão. Doutor Eduardo, tem alguma pergunta aqui a colocar? Quer dar algum contributo? Pode ligar o microfone, doutor. Ok. Muito boa Boa. tarde, doutor Jeremias. Boa tarde, doutor Eduardo. Seja Obrigado. bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Desde já agradecer a iniciativa. É muito bom partilhar este conhecimento, uma vez que muitos de nós temos essa intenção de um dia nos formarmos fora do país e carecemos de informações para melhor seguirmos aquilo que são nossos sonhos. Eu queria colocar uma pergunta. Uma vez que a equivalência de nível para quem tem a licenciatura em medicina em Angola, em Portugal, equivale a mestrado, se a minha pretensão for de fazer um outro mestrado ao voltar para o país, terei uma equivalência de 2 mestrados ou nem por isso? Por outro, se eu vou para fazer um mestrado, uma vez que depois da equivalência tenho já
Aliás, se eu vou para fazer o doutoramento, uma vez depois da equivalência, já tenho o reconhecimento de mestre. Ao terminar o doutoramento em Portugal, quando voltar para Angola, ele dará um documento que justifique que eu já tenho mestrado feito antes de passar para o doutoramento. Como que isso funciona, mais ou menos? Dá um documento que serve como um certificado, uma certificação de que eu já tinha feito o mestrado antes de passar o doutoramento. Ok, exato. Muito bem, boa pergunta, doutor. Boa pergunta. Olha, quando terminar aqui o doutoramento, quando terminar o doutoramento, regressar para cá, eh, só vai ter de reconhecer o diploma que receber em Portugal no INARES. No INARES. Porque a ideia que nós temos é justamente, se calhar, essa que o doutor Eduardo tem, que eu só posso fazer o doutoramento depois de fazer o mestrado. Não é? Que tem que fazer primeiro o mestrado depois de fazer o doutoramento. Não. Por exemplo, mesmo se o doutor Eduardo tivesse só equivalência de licenciatura, está a ver, só equivalência de licenciatura, se quiser se inscrever para o doutoramento, pode se inscrever para o doutoramento. Há universidades que permitem. O que é que eles vão exigir? Vão exigir que o doutor tenha um currículo bastante rico. Por exemplo, seja professor, tenha uma média superior a 14 ou superior a 17. Seja professor, tenha experiência docente já, é professor aqui em Angola, tem artigos publicados, mesmo enquanto licenciado. Eles vão pesar essa experiência toda que o doutor tem e só com a sua licenciatura pode se inscrever no doutoramento sem necessidade de fazer o mestrado previamente. Agora, se tiver um currículo que não é tão rico, eles lhe vão solicitar que se inscreva no mestrado e depois com o mestrado ter acesso ao doutoramento. Agora, temos essa vantagem que falamos, já que a nossa licenciatura é equivalente ao, ao mestrado em Portugal, então temos acesso direto para o doutoramento, tá vendo? Temos essa vantagem. Agora, se vai precisar reconhecer a equivalência de mestrado quando regressar para cá, a equivalência de mestrado não vai poder reconhecer aquela equivalência de mestrado como sendo um mestrado aqui em Angola. Não vai poder reconhecer porque o seu estudo, o seu grau aqui em Angola é de licenciado. Aqueles dados lhe garantem como licenciado. Nós aqui em Angola estudamos muito. Isso às vezes não é só Angola, é um pouco África mesmo, né? Estudamos muito, mas às vezes estudamos mal, estudamos coisas a mais. Está a ver? Por isso é que fazemos 6 anos de medicina e saímos só licenciado. Nos outros países estão a fazer 6, mas a sair com o grau de mestre. Seria bom se aqui já o Ministério do Ensino Superior está a tentar mudar isso, está a tentar mudar para os nossos 6 anos equivaler a mestrado integrado, mas ainda nenhuma faculdade de medicina conseguiu essa aprovação. Agora sai daqui, vai fazer o seu doutoramento, quando regressar, regressa com o seu título de doutor. Ninguém lhe vai perguntar, olha, mas fez o mestrado? Não, ninguém lhe vai perguntar isso, porque o grau de doutor é um grau superior ao de mestre. Yeah? É mais ou menos isso. Bem, deixa eu ver, doutor Jamil, nós temos uma pergunta aqui que os nossos colegas colocaram aqui do YouTube. Os colegas perguntam quanto tempo leva desde a altura em que o indivíduo faz os testes, não é? Vai aprovando até exercer medicina em si. Quanto tempo leva em média em Ma- Portugal? Maravilha. Desde a inscrição na prova, a prova geralmente ocorre em novembro, a primeira fase. 6 meses depois é a segunda fase, em média, ou seja, aí já passaram 6 meses. 6 meses depois, a terceira fase, já passaram um ano, já passou um ano, né? E aí você tem que solicitar a ordem dos médicos, que leva geralmente 3 meses,
E como a Ana muito bem explicou, se você já tem trabalho nos últimos 5 anos, por 2 anos consecutivos, e consegue comprovar, e você consegue dispensar a necessidade de fazer o ano comum, eu vou colocar aí mais 6 meses, você está com a tua ordem dos médicos. Então, nós estamos falando aí de 1 ano e meio a 2 anos para você começar a trabalhar como médico generalista em Portugal. Caso você não tenha 2 anos seguidos, né, nos últimos 5 anos, você tem que fazer o ano comum. O ano comum é pago, é o internato, né, que aqui no Brasil a gente chama de residência médica, aí em Angola é o internato médico, em Portugal também chama internato médico. Você então vai fazer o ano comum e aí você recebe para trabalhar. Então, enfim, é um trabalho remunerado, vamos assim dizer. Depois disso, se você quiser fazer a especialidade, aí tem que dar entrada. Ou você faz a PNA, que é uma prova nacional de acesso, aonde você tem que estar muito bem qualificado para você escolher um bom hospital para fazer a sua especialidade médica. Então, assim, para ser médico generalista, eu vou colocar de 1 ano e meio a 2 anos, né, para você ter a sua ordem dos médicos. Ok, muito bem. Nós temos mais uma questão. Há aqui uma colega que pergunta, essa eu vou passar à doutora Ana. A doutora Ana é que falou sobre esse aspecto. Ela questiona a revalidação da especialidade é um processo mais complexo ou mais célere do que a equivalência específica. Doutora Ana, Depende para quem já é do. especialista. Muito obrigada pela pergunta, mas depende do colégio da sua especialidade, né? Cada colégio atua ao seu bel prazer, não tem uma regra específica de que o médico que tem uma especialidade X e quer revalidar, ele vai ter que submeter a Y, Z, não. O colégio de ginecologia atua de uma forma, o de cardiologia atua de outra, o de medicina de família atua de outra, o de ortopedia atua de outra, entendeu? Então, eles podem pedir, eles podem avaliar o seu currículo e dizer que você vai entrar diretamente, eles podem pedir que você se submeta a provas, seja teórica, seja prática, uma arguição, uma defesa de currículo. Ou eles podem pedir que você faça um estágio de 1 ano numa área que eles entenderem que é necessária para complementar a sua formação. E aí, inclusive, esse estágio não é um estágio organizado, eles não disponibilizam um serviço, um tempo, não existe estado organizado para isso, é você que vai ter que correr atrás disso, para oficializar isso, para depois novamente apresentar o pedido de revalidação da especialidade. Então, assim, a regra não é não ter regra. Você pode entregar seu currículo hoje em janeiro e eles avaliarem em janeiro, em fevereiro, ou você pode entregar seu currículo hoje e daqui a 1 ano eles me mandarem um e-mail dizendo que estão a avaliar o seu currículo. A gente já teve relato de colegas assim, que o colégio responde imediatamente, responde depois de 6 meses, ou responde depois de ano, né? Então, de fato, não tem regra. Então, a regra aqui é conseguir autonomia, começar a trabalhar como médico generalista, enquanto está nesse processo de revalidação da especialidade. Ok, ok. Outra questão que colocam, doutor, eu não sei se essa questão seria para o doutor ou para o doutor, ou se calhar o doutor Esmeraldo é que poderia ajudar. Há aqui uma colega no YouTube que diz, que pergunta se é aconselhável dar início a esse processo estando em Portugal, a trabalhar numa outra área, ou é melhor ir frequentando a mentoria e viajar para Portugal e fazendo os exames. Hum, eu não sei se os doutores teriam alguma opinião aqui para dar à Acredito que colega. Esmeraldo seja o melhor aí Eh, para responder. Se calhar o Esmeraldo, se ainda estiver aqui na sala, Esmeraldo, poderia ajudar-nos. Os colegas aqui perguntam. Eu acredito com o custo de vida que se tem em Portugal nesse momento, não sei se estando lá e ao mesmo tempo a trabalhar e a estudar e a participar da mentoria para a prova, se a pessoa consegue desdobrar-se devidamente e estudar. É uma pergunta bem pessoal, né? Eu acho que não tem Uhum, uma regra, não, porque se, por exemplo, eu vim para cá mantendo 3 vínculos, de ensino com o Brasil, né? A especialização em uhum, medicina de família,
o vínculo com a residência e a supervisão dos mais médicos. E ainda tinha um quarto que era de pesquisadora do Ministério da Saúde, mas esse não ficou todo o tempo. Então, eu tinha essa renda que eu vinha do Brasil, por mais que fosse desvalorizada, né? Porque eu tinha que converter para euro. Era uma renda. E eu vim com meu marido, que é da área de TI, que veio empregado. Então, eu pude ter um mínimo de Ficou tempo mais aí, fácil, não é, ficou mais doutora? Fácil. Então, para mim, inclusive, eu tinha que vir, porque meu marido já estava contratado e tinha que vir, eu não tive a opção de escolher, né? Mas a depender das condições financeiras, tudo, talvez valha a pena você fazer esse processo indo e vindo, né? Pagando as passagens e depois vindo em condições melhores, né? É mesmo Uhum. pessoal, depende É do momento de vida de cada um, de né? cada um. Sim. É, Esmeralda. sim, sim, isso é um pouco da nossa realidade, o contexto de mudança para Portugal, para quem pensaria uma mudança provisória ou definitiva, ter esses processos feitos, conforme falamos, é uma mais-valia. São grandes desafios que nós colocamos para a vida profissional, acadêmica, e eu super recomendo a equivalência num país desenvolvido, como Portugal, num país da União Europeia, independentemente de a pessoa ter convicção de que vai se mudar definitivamente, mas são desafios extremamente importantes, refresca aquilo que são os conhecimentos em medicina, dá uma aptidão, uma confiança diferente, e eu estou sempre a falar para os colegas que são desafios muito, muito importantes. Agora, falando da realidade especificamente de mudança, a maioria das pessoas está sempre a fazer alguma coisa, não está totalmente disponível para uma mudança imediata, isso pode ser paulatino, ainda que seja provisório definitiva. Então, o que eu queria dizer é, o processo, por exemplo, de mentoria com Corujá, especificamente com qualquer outra organização, esse processo de mentoria não requer que a pessoa esteja em Portugal. Onde quer que esteja, em qualquer parte do mundo, a pessoa começa, porque isso é um processo feito online, tudo bem automatizado, tudo bem esclarecido, esse pessoal é fantástico nas suas atividades, um programa muito bem compacto, muito ótimo. Então, não precisa que eu primeiro tenha convicção se vou um dia me mudar para Portugal, se, se, se estou a fazer uma outra atividade. Pode estar a fazer o internato, pode ser só clínico geral, só estando a trabalhar, ou pode estar a fazer internato, ou pode ser já especialista. Independentemente disto tudo, eu acho que é um processo para começar. Por quê? Porque é um processo muito moroso. Conforme explicou o Jamil, pelo menos a volta de 1 ano e meio você vai estar a volta disso. Então, para não sentir muito tempo, você começa, e para não ser muito dispendioso, obviamente, para quem já tem ideias de se mudar para Portugal e já tem condições financeiras próprias, ou já tem uma casa onde ficar, isso tudo facilitado, essa pessoa pode adiantar. Mas este elemento de já ter, não ter, não tem que condicionar esse processo para quem quer ser médico em Portugal, ter o título da equivalência de grau de mestre em medicina, né, o grau específico. Então, Uhum. este é um ponto. Pode já começar, porque você só precisa, dentre os 3 exames, o teórico, o prático e o terceiro passo, o terceiro exame, que é praticamente a apresentação de relatório, ou defesa de tese, dissertação, qualquer um equivalente, só um dos 3 é que você faz presencialmente, que é o primeiro, que é o teórico. Os outros, aliás, desculpa, o primeiro e o segundo. O primeiro tem que fazer presencialmente, que é o escrito, e depois o segundo, prático, também tem que ser presencialmente, desculpem. E nesse caso, faria 2 viagens, se não estiver em Portugal, teria que ir 2 vezes a Portugal para esse exame, depois voltaria logo, poucos dias eram suficientes. E o terceiro exame pode ser online, na maior parte das vezes, faz-se já Online. online. Exato. Ok. E então tinha que só garantir essas 2 viagens e é suficiente. E geralmente também os processos de visto não são muito difíceis para quem tem um processo desse. Eu, por exemplo, pedi E, declarações que atestassem que eu estou em processo de validação da formação médica e geralmente é rápido. Na altura nem precisei fazer, por exemplo, marcação. Então, e eu, sim, já me pode dizer. não, só para concluir a questão que você muito bem colocou, a gente não sabe até quando esse processo vai ficar aberto. Então, se você pretende, tem vontade de ser médico em Portugal, enfim, eu aconselho
começar o mais rápido possível. Porque a gente sabe que odontologista, né, médicos dentistas, né, advogados, etc., já abriram e já fecharam, né? Então a gente não sabe quando que esse processo vai ficar aberto. Então, se é um desejo seu, quanto mais cedo você começar, é melhor. Porque uma vez inscrito, você vai ter que concluir, né? Afinal de contas, você contratou lá na DGS o processo de equivalência médica. Talvez eles fechem para futuros, nós não sabemos, nós não temos essa informação, né? Então, quem tem essa vontade, não espera mudar para Portugal. Como muito bem o Esmeraldo falou, você tem que ir só 2 vezes, né? E você, na segunda fase, ainda consegue jogar para frente. Se você não puder naquela data que eles propõem para fazer a prova prática, você pode jogar um pouco para frente também. Então, você consegue se organizar, né? E a prova é em novembro, ou seja, você também consegue se organizar. Então, eu aconselho, quanto mais cedo, melhor, por ser mais moroso, por ter mais tempo para preparação, para vossa preparação. E caso esse processo termine um dia, você já está inscrito, você tem a possibilidade de fazê-lo. Sim. Ok. Além de que não se sabe se vai logo, todo mundo almeja aprovar logo de primeira, mas pode precisar das 2 vezes, pode precisar de voltar a se inscrever para ter mais 2 chances, e é uma coisa muito relativa. Às vezes, aquela pessoa que talvez, vamos dizer, já está mais desligada da medicina, pode entrar mais rápido que alguém que está mais na prática clínica. Então, a coisa não é assim taxativa de que eu sou internista, eu que vou entrar por exemplo, o neurologista não vai, o gastroenterologista não vai. Não, a coisa não é assim, é a aplicação na preparação, que tem que ser uma coisa extremamente É eficaz. porque a prova, infelizmente, ela não mede conhecimento, né? Ela Exato. mede saber fazer essa prova. Exatamente. E Isso, pode isso ser uma prova. essa afirmação é importante, não é, doutora? Porque Exato. não, E não é pode só ter ser o conhecimento, é toda a estratégia que vocês ensinam de como fazer. Porque você às o vezes mais pode ter o importante. conhecimento, mas falhar e não chegar nos 10 valores, não? É o mais importante, é exatamente aquela conciliação do tempo, gerir aquele tempo com aquelas questões, né, difíceis, que o pessoal Jamil e a Ana fazem isso super bem. Então, muito importante começar o mais cedo possível. Nós tivemos para 2000, por exemplo, Jeremias, 2025, janeiro, provavelmente dos exames mais difíceis dos 5, 7 anos últimos. Eu acho que a Jamila e a Ana podem confirmar isso comigo. Mas, no final, em novembro de 2025, quando mudaram de época, dos mais fáceis do mesmo período. Você não sabe com qual exame você vai calhar. Pode ser que você Uhum. estava, de certa forma, preparado, mas você vai calhar com um exame extremamente difícil e que não deu, por exemplo. Ou calha com um exame mais fácil que a coisa funciona. Então, depende um pouco dessa sorte, mas depende de muita aplicação nesses programas preparatórios de mentoria. Então, quanto mais cedo começar, como isso não tem validade, não é uma coisa que se diz assim, não, tem uma validade de X anos, não. Se você fez uma vez, é para toda a vida. Então, como isso não tem um prazo, quanto mais cedo começar, os conhecimentos em medicina também estão mais frescos, é sempre melhor do que deixar passar, já está numa outra atividade. Quanto mais tempo passa, mais vamos nos esquecendo dos conhecimentos, ou pelo menos aquilo vai ficando mais no subconsciente, torna mais difícil. Ok. Muito obrigado. Bem, são já 19 horas e 24 aqui em Angola, provavelmente, sendo assim, são 18 e 24 em Portugal. O Dr. Jamil é o único que está com um horário. Ainda tem a oportunidade de ver os raios do sol, né? Todos nós já estamos no período da noite. Bem, colegas, eu penso que conseguimos esclarecer a maior parte das dúvidas. Deixa-me só dizer aos colegas que os colegas que não preencheram aquele inquérito que fizemos para a inscrição no webinar, eh, podem enviar o e-mail. Se puderem colocar agora no chat, também pode ser. Ou podem enviar para a secretária, para ela juntar aos e-mails que nós vamos enviar assim que terminar o webinar, vamos enviar para a Corujá Mentoria, na pessoa do Dr. Jamil e da doutora Ana, e eles vão poder enviar para todos um cupom com uma redução
do custo da mentoria para todas as pessoas que quiserem então fazer a mentoria que nós aconselhamos. Façam isso, é uma oportunidade única. Nós, durante esses dias, fomos conversando muito com o Dr. Jamil e com a doutora Ana, e então eles viram e acharam que seria muito bom para nós eh, haver esse desconto, esse cupom de desconto. É sempre um desconto. Para nós também é vantagem, porque pelo menos assim os colegas vão estar sempre atentos às atividades da academia. E é uma parceria que vamos firmar com a Corujá, de tal forma que os colegas que precisarem sempre de informações, nós vamos encaminhar e pode ser que eles continuem a fazer esses descontos ao longo do tempo. Só para aproveitar e responder à pergunta da doutora Julieta, a doutora Julieta questiona se vai parar o mestrado em saúde pública que já se inscreveu em desenvolvimento para fazer a equivalência e depois se inscrever no doutoramento. Depende, doutora. Se tiver um bom currículo, pode até parar e se inscrever já para o doutoramento, pedir a equivalência. Só que a equivalência vai demorar um pouco e as inscrições para o doutoramento daqui a pouco fecham, né? Agora, uma vantagem de já estar inscrito agora no mestrado é que, quando quiser fazer o doutoramento na mesma universidade, como já é onde fez o mestrado, não vai concorrer ao mesmo pé de igualdade com quem não fez o mestrado nessa instituição. Esse mestrado deve ser do IHMT, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Eles é que têm o mestrado em Saúde Pública e Desenvolvimento. Se calhar, se tiver condições, vale a pena já agora entrar já está no mestrado, conseguiu a vaga, termina, e logo que terminar, passa já para o doutoramento. Eles vão te fazer uma transição rápida, porque você já está a estudar ali o mestrado, né? Em vez de cancelar e depois pedir a equivalência, depois fazer o concurso para o doutoramento. Se a sua inscrição para o doutoramento for já na segunda época, que já só tem 2 ou 3 vagas, podem te chumbar. Então, é preciso jogar com isso. Há um colega, ah, nós vamos recolher os e-mails que estão aqui, mas o Dr. Jamil já está aqui conosco. Se puder já ir recolhendo esses também, seria bom, mas nós vamos recolher e mandar todo o grosso de e-mails para o doutor. Eu vou agradecer, então, deixar um abraço para vocês. Muito obrigado. Acho que a Ana também tem que ir para o Isso, trabalho. obrigada, gente. Sim, sim, E sim. aí Sim, sim. eu passei um contato de WhatsApp Do aqui nosso no suporte. chat. Quem quiser pode conversar direto lá. E eu peço que você nos encaminhe, por favor, os e-mails, tá bom? Vou deixar um abraço para todo mundo. Foi um prazer. Abraço, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Muito, Tchau, muito tchau. obrigado. Obrigado, doutor Jamil. Obrigado, doutora Ana, que muito simpaticamente aceitaram o nosso convite para estar aqui. Nos sentimos muito honrados com a vossa presença. Que Deus continue a vos abençoar e que essa Amém. bênção recaia também para os médicos que solicitarem os vossos serviços para esse desafio que terão de exercer medicina em Portugal. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Abraço. Colegas, nós estamos no fim da nossa conversa. Doutor Eduardo, eu vou passar o meu número ali no chat, doutor Eduardo, dá-me um toque eh, para podermos falar e esclarecer outras dúvidas, já? Pode anotar aí o meu nome. Colegas, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco. Próxima quinta-feira vamos falar sobre o atendimento dos médicos nos hospitais. Vamos conversar entre nós se nós atendemos mesmo mal os doentes ou não. Será que nós atendemos mesmo mal os doentes? A conversa vai ser diferente na quinta-feira. Vamos falar sobre atendemos mal os doentes? É essa a pergunta para a nossa conversa, onde qualquer um dos colegas vai poder falar e colocar a sua opinião. Mas o quê? Para os colegas que querem fazer a pós-graduação em neuropediatria, não se esqueçam, o encontro é amanhã, às 17h30. Nesse mesmo link, vamos então falar sobre a pós-graduação em neuropediatria, ok? Prontos. Boa quinta-feira a todos. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau. Tchau, Sim. doutor. Muito obrigado, doutor. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Tchau, doutor. Obrigada por tudo. Não, doutor, boa noite. Exatamente. Reunião esse. Acabou. Os brancos nos facilitaram as coisas. Longe de Angola, Mas essa reunião era Angola e Portugal. Angola e Portugal. É. Pode